também colocado na lista é Jorge Paulo Lemann, 15,4 bilhões de dólares - 71,6 bilhões de reais, que ultrapassou Eduardo Saverin, 10 dólares e 60 centavos - 49,2 bilhões de reais. Lemann é acionista controlador da gigante cervejeira Abimbev, além de deter participações em conglomerados internacionais. Franceschino Bugas detém uma participação de 28% na Fintechbrix, o que lhes dá cerca de 1,5 bilhão de dólares, 7 bilhões de reais, cada. A startup tem sede em São Francisco e busca revolucionar a indústria de cartões de crédito corporativos. Em janeiro, a empresa levantou 300 milhões de dólares, 1,4 bilhão de reais, em uma rodada de financiamento liderada pelas empresas de investimento Greenoax Capital e TCV, o que lhe garantiu uma avaliação de mercado de 12,3 bilhões de dólares, 57,8 bilhões de reais. A Forbes usou os preços das ações e as taxas de câmbio em 11 de março de 2022 para calcular os patrimônios líquidos. 1. Jorge Paulo Lemann, 82 anos e família. Posição no ranking global. 117, caiu. Patrimônio líquido. 15,4 bilhões de dólares, 72,9 bilhões de reais. Jorge Paulo Lemann, controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, também tem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. Sua empresa de private equity, a 3G Capital e a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, controla a Heinz. 2. Eduardo Saverin, 40 anos. Posição no ranking global. 185, caiu. Patrimônio líquido. 10,6 bilhões de dólares, 49,2 bilhões de reais. Eduardo Saverin cofundou o Facebook com o colega de Harvard Mark Zuckerberg em 2004. Agora no segmento de capital de risco, ela ainda obtém a maior parte de sua riqueza de sua pequena, mas valiosa, participação no Facebook. Em 2016, ela lançou o fundo de risco B Capital, com o veterano do BCG e da Bain Capital, Rajat Goli. O fundo tem 1,4 bilhão de dólares em ativos sob gestão. Nascido no Brasil, Saverin é residente de Singapura desde que renunciou à cidadania americana em 2012, antes do IPO do Facebook. 3. Marcel Herman Telles, 72 anos. Posição no ranking global. 192, caiu. Patrimônio líquido. 10,3 bilhões de dólares, 47,8 bilhões de reais. Marcel Herman Telles também é um dos acionistas controladores da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, com participação minoritária. Os outros dois controladores são Carlos Alberto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, ambos bilionários. Ele também tem ações da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons, e participação na 3G Capital, empresa de private equity, dona da Heinz. 4. Jorge Mou Filho, 77 anos e família. Posição no ranking global. 206, caiu. Patrimônio líquido. 9,8 bilhões de dólares, 45,5 bilhões de reais. Jorge Neval Mou Filho é cardiologista e empresário que fundou a Redditor, uma das maiores operadoras de hospitais e laboratórios do Brasil. Ele começou com um laboratório de diagnóstico por imagem em 1977. Em 2010, a Mou vendeu a subsidiária Labsdor para a Fleury S.A., de capital aberto, por mais de 750 milhões de dólares. Em 2015, a empresa de private equity Cale Group e o Fundo Soberano de Singapura GIC compraram participações na Redditor, por mais de 500 milhões de dólares. Mou mora no Rio de Janeiro e é presidente do Conselho de Administração da Redditor. 5. Carlos Alberto Sicupira, 74 anos, e família. Posição no ranking global. 251, caiu. Patrimônio líquido. 8,5 bilhões de dólares, 40,2 bilhões de reais. A maior parte da riqueza de Carlos Beto Sicupira vem de suas ações da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, com cerca de 3% de participação. Sicupira e seus sócios, Jorge Paulo Lemann e Marcel Herman Telles, ambos bilionários, também possuem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons, além da Heinz. 6. Irmãos Safra. Posição no ranking global. 304, subiu.
Patrimônio líquido: 7,7 bilhões de dólares, 35,8 bilhões de reais. Os 4 filhos adultos do falecido bancário brasileiro Joseph Safra, falecido em dezembro de 2020, herdaram pouco menos da metade de sua fortuna. Jacob Safra, 45, é responsável pelo banco suíço J. Safra Sarasin, pelo Safra National Bank de Nova York e pelos imóveis da família nos Estados Unidos. David Safra, 36 anos, administra o Banco Safra no Brasil e as participações imobiliárias brasileiras do Grupo J. Safra. Alberto Safra, 41, deixou a diretoria do Banco Safra em 2019 e mora em São Paulo. Esther Safra Dayan, 43 anos, é casada com Carlos Dayan, filho de banqueiro brasileiro, e mora em São Paulo. A mãe dos irmãos e viúva de Joseph, a cidadã grega Vicky Safra, herdou cerca de 7,4 bilhões de dólares da fortuna de Joseph. 7. Lucia Maggi, 89 anos e família. Posição no ranking global: 350, votou para a lista. Patrimônio líquido: 6,9 bilhões de dólares, 32 bilhões de reais. Lucia Borges Maggi é cofundadora do grupo André Maggi, a Maggi, um dos maiores produtores do agro brasileiro. A empresa atua na originação de grãos, produção de soja, milho e algodão, operações portuárias, rodoviárias e fluviais, geração e comercialização de energia elétrica. A Maggi nasceu em 1977. Hoje, a matriarca atua como membro consultivo do conselho de administração da empresa. 8. André Esteves, 53 anos. Posição no ranking global: 438, subiu. Patrimônio líquido: 5,8 bilhões de dólares, 26,9 bilhões de reais. André Esteves começou sua carreira como estagiário no banco de investimentos brasileiro Pactual e acabou adquirindo o controle do banco. Esteves vendeu o Pactual para o gigante bancário suíço UBS em 2006 por 3,1 bilhões de dólares, formando a subsidiária brasileira UBS Pactual. Em 2009, ele projetou a venda do UBS Pactual para a empresa de investimentos BTG e tornou-se presidente do conselho e CEO da nova empresa. Ele foi acusado de obstrução da justiça na Operação Lava Jato e ficou preso por quase 3 semanas em 2015. Em dezembro de 2018, foi absolvido das acusações e voltou a BTG como um dos sócios controladores. 9. Alexandre Bering, 55. Posição no ranking global: 536, caiu. Patrimônio líquido: 5,1 bilhões de dólares, 23,7 bilhões de reais. Alexandre Bering é cofundador e sócio-gerente da 3G Capital, uma empresa de investimentos multibilionária nascida no Brasil e liderada pelos Estados Unidos. Ele preside a Kraft Heinz e é co-presidente da Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da cadeia de café canadense Tim Hortons. Tendo entrado na lista de bilionários da Forbes pela primeira vez em 2020, Bering é uma figura bem conhecida no mundo de private equity. Seus sócios na 3G Capital incluem os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. A 3G Capital tem participações na Kraft Heinz e na Restaurant Brands International. 10. Luciano Hang, 59 anos. Posição no ranking global: 586, subiu. Patrimônio líquido: 4,8 bilhões de dólares, 22,3 bilhões de reais. Luciano Hang conseguiu sucesso com a rede de lojas de departamento Avan, concentrando-se fortemente em lojas físicas, em vez de vendas online. Ele cofundou a Avan em 1986 e hoje emprega cerca de 20 mil pessoas em 155 localidades, todas em cidades brasileiras de pequeno e médio porte. Hang comprou as participações de seu sócio inicial e hoje possui quase toda a Avan, que teve cerca de 1,9 bilhão de dólares em receitas em 2020. 11. Joesley Batista, 50 anos. Posição no ranking global: 665, subiu. Patrimônio líquido: 4,3 bilhões de dólares, 19,9 bilhões de reais. Joesley Batista é um dos 2 irmãos bilionários que controlam a JBS Sociedade Anônima, de capital aberto, uma das maiores empresas de processamento de carnes do mundo. Joesley e seu irmão Wesley assumiram o controle nos anos 2000, liderando a aquisição da processadora de carne suína e bovina norte-americana Swift Chicken, em 2007 por 225 milhões de dólares.
11. Wesley Batista, 49 anos. Posição no ranking global. 665, subiu. Patrimônio líquido. 4,3 bilhões de dólares, 19,9 bilhões de reais. Wesley Batista tem a mesma participação do irmão Joesley, os dois irmãos bilionários que controlam a JBS Sociedade Anônima, de capital aberto e uma das maiores empresas de processamento de carnes do mundo. Seu pai, José Batista Sobrinho, fundou um pequeno açougue na região central do Brasil em 1953 e cresceu com a aquisição de frigoríficos na região. Wesley e seu irmão Joesley assumiram o controle da empresa nos anos 2000, liderando a aquisição pela JBS da processadora de carne suína e bovina norte-americana Swift Co. em 2007 por 225 milhões de dólares. 12. Hermílio Pereira de Moraes, 89 anos e família. Posição no ranking global. 709, subiu. Patrimônio líquido. 4,1 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais. O falecido pai de Hermílio Pereira de Moraes, José Hermílio de Moraes, fundou o Grupo Votorantim, de propriedade familiar, um dos maiores conglomerados do Brasil. A empresa atua em mais de 20 países nos setores de papel e celulose, agronegócio, energia, alumínio e cimento. 12. Maria Helena Moraes Kripiliti, 91 anos e família. Posição no ranking global. 709, subiu. Patrimônio líquido. 4,1 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais. Maria Helena Moraes Kripiliti é uma das herdeiras de José Hermílio de Moraes, fundador do Grupo Votorantim, de propriedade familiar, um dos maiores conglomerados do Brasil. A empresa atua nos setores de alumínio, papel e celulose, energia, agronegócio e cimento. 13. Walter Faria, 67 anos. Posição no ranking global. 913, subiu. Patrimônio líquido. 3,3 bilhões de dólares, 15,3 bilhões de reais. O veterano da indústria cervejeira Walter Faria comprou o Grupo Petrópolis em 1998 e o transformou em uma das maiores empresas de cerveja e bebidas do Brasil. Seu Grupo Petrópolis produz a cerveja Itaipava, uma das mais populares do Brasil. É a única grande cervejaria do país que é 100% brasileira. 13. Miguel Kriegsner, 72 anos. Posição no ranking global. 913, subiu. Patrimônio líquido. 3,3 bilhões de dólares, 15,3 bilhões de reais. O boliviano Miguel Kriegsner fundou o Grupo Boticário, a segunda maior empresa de cosméticos do Brasil atrás da número 1, a Natura. O Grupo Boticário atua no Brasil e em outros 7 países. Kriegsner detém quase 80% da empresa e de 1,15 bilhão de dólares, receitas. Seu cunhado, Arthur Greenbaum, ingressou como assistente financeiro e chegou a CEO do grupo. Ele detém cerca de 20% do grupo. Em 1990, Kriegsner criou a Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que recebe cerca de 1% da receita líquida do Grupo Boticário anualmente. 14. Cândido Pinheiro Corém de Lima, 75 anos. Posição no ranking global. 951, caiu. Patrimônio líquido. 3,2 bilhões de dólares, 14,8 bilhões de reais. Pinheiro Corém de Lima, um oncologista, usou o dinheiro que economizou de sua prática médica para abrir um hospital na cidade brasileira de Fortaleza em 1986. Ao longo dos anos, ela acrescentou mais hospitais, depois clínicas de saúde e, eventualmente, seguros de saúde, criando o que hoje é o Grupo Apvida. Ele abriu o capital da Apvida em abril de 2018 na Bolsa de Valores de São Paulo e é o presidente do grupo, com seus Jorge Cândido Júnior, também bilionários, fazendo parte do conselho de administração. A empresa possui 25 hospitais em pelo menos 11 estados brasileiros diferentes. 15. José João Abdala Filho, 76 anos. Posição no ranking global. 1096, subiu. Patrimônio líquido. 2,8 bilhões de dólares, 13 bilhões de reais. José João Abdala Filho é filho de JJ Abdala, empresário político brasileiro que construiu uma empresa imobiliária e têxtil. Na década de 1950, o grupo liderado por seu pai tornou-se um dos maiores fabricantes de cimento do país, empregando mais de 40 mil pessoas. Abdala Filho usou o dinheiro que herdou para abrir o Banco Clássico, que detém participações em várias empresas brasileiras, sendo 5% da Eletrobras,
a maior concessionária de energia elétrica do Brasil, e quase 7% da Acemig, a gigante de energia que possui mais de 200 empresas. 15. Maurício Billy, 64 anos. Posição no ranking global. 1096, subiu. Patrimônio líquido. 2,8 bilhões de dólares, 13 bilhões de reais. Maurício Billy é presidente da Eurofarma, empresa farmacêutica sediada no Brasil que vende versões genéricas de medicamentos como Viagra. A Eurofarma foi fundada por seu pai em 1972 e se tornou uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, com faturamento superior a US$ 1 bilhão. A empresa, que expandiu para as Américas Central e do Sul através da aquisição de fornecedores médicos, laboratórios e outras empresas farmacêuticas, afirma que cresceu 17% em média nos últimos 15 anos. Atualmente, emprega mais de 6.000 pessoas. 16. Abílio dos Santos Diniz, 85 anos. Posição no ranking global. 1163, subiu. Patrimônio líquido. 2,7 bilhões de dólares, 12,5 bilhões de reais. O pai de Abílio dos Santos Diniz, um imigrante português, fundou o Grupo Pão de Açúcar em 1948 no Brasil. Sob a gestão de Diniz, o Pão de Açúcar tornou-se o maior varejista do Brasil. Em 2012, ele vendeu uma participação para o operador francês de supermercados Groupe Casino. Em um ano, o relacionamento com os parceiros franceses azedou e Diniz cedeu o controle do grupo para o Cassino em setembro de 2013. Em 2016, tornou-se um importante acionista do Carrefour S.A., concorrente do Cassino. Ele também preside a processadora de carnes Brasil Foods. 17. Alceu Elias Friedman, 72 anos. Posição no ranking global. 1196, caiu. Patrimônio líquido. 2,6 bilhões de dólares, 12 bilhões de reais. Alceu Elias Friedman, engenharia agrícola, é o fundador da Fertipar, uma gigante brasileira de fertilizantes com a receita de 1,7 bilhão de dólares. Ela é dono de 85% da Fertipar, que tem cerca de 15% do mercado brasileiro de fertilizantes e defensivos. 18. Lírio Parisotto, 68 anos. Posição no ranking global. 1292, subiu. Patrimônio líquido. 2,4 bilhões de dólares, 11,1 bilhões de reais. Em 1988, Lírio Parisotto fundou a Videolar, uma empresa de fitas de vídeo e áudio, investiu os lucros na bolsa de valores e construiu uma fortuna. Seu portfólio abrange desde bancos, eletricidade e mineração até empresas siderúrgicas. Ele evita IPOs e favorece ações que pagam altos dividendos. Além disso, possui títulos, imóveis e a maioria da Videolar, que se fundiu com a Innova para fabricar e comercializar produtos petroquímicos. A Innova opera 4 instalações industriais de alta tecnologia. 3 na região amazônica brasileira de Manaus e Manhuaçu do Brasil. 19. Rubens Ometo Silveira Melo, 72 anos. Posição no ranking global. 1341, subiu. Patrimônio líquido. 2,3 bilhões de dólares, 10,6 bilhões de reais. Rubens Ometo Silveira Melo tornou-se o primeiro bilionário do etanol do mundo em 2007. A Cusão, sua gigante do açúcar, está listada na Bolsa de Valores de Nova York. As origens da empresa datam de 1936, quando os avós de Ometo fundaram uma usina de cana-de-açúcar em São Paulo. Após várias aquisições, a Cosan tornou-se uma das maiores produtoras e processadoras de cana-de-açúcar do mundo e uma das maiores produtoras de etanol. 20. Guilherme Benchimol, 45 anos. Posição no ranking global. 1513, caiu. Patrimônio líquido. 2 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais. Guilherme Benchimol é fundador e CEO da XP Incorporated, empresa brasileira de serviços financeiros que abriu seu capital em dezembro de 2019 nos Estados Unidos. A XP Incorporated tornou-se popular concentrando seus produtos e serviços em clientes com pouca experiência em investimentos. Benchimol fundou a XP em 2001, com capital inicial inferior a $2.000 após ser demitido de uma corretora no sul do Brasil. Em março de 2021, ele lançou o Instituto XP, por meio do qual pretende oferecer educação gratuita para 50 milhões de brasileiros nos próximos 10 anos. 20. Júlio Bozano, 86 anos. Posição no ranking global.
1513, caiu. Patrimônio líquido: 2 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais. Júlio Bozano fez fortuna com banco. Em 2000, ele vendeu o Banco Bozano Simonsen para o espanhol Santander Central Hispano por 550 milhões de dólares. Seus investimentos atuais incluem fazendas de café, shopping centers e participação em uma fabricante de motores a jato. Dono de cavalos puros sangue, Bozano possui mais de 300 éguas em fazendas ao redor do mundo. Ele ocupa a 1513ª posição no ranking global. 20. João Roberto Marinho, 68 anos. Posição no ranking global. 1513, subiu. Patrimônio líquido: 2 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais. João Roberto Marinho e seus dois irmãos bilionários, José Roberto e Roberto Irineu, herdaram o controle da Globo, o maior grupo de mídia do Brasil, que inclui a Rede Globo e a Globosat, a maior provedora de TV paga do Brasil. João Roberto trabalhou em O Globo, um dos jornais mais influentes do Brasil, onde ocupou vários cargos antes de se tornar vice-presidente em 1982. Atualmente, é agora vice-presidente do Conselho de Administração do Grupo Globo e presidente do Conselho Editorial e do Comitê Institucional. 20. José Roberto Marinho, 66 anos. Posição no ranking global. 1513, subiu. Patrimônio líquido: 2 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais. José Roberto Marinho e seus dois irmãos bilionários, João Roberto e Roberto Irineu, herdaram o controle da Globo, o maior grupo de mídia do Brasil. Em 1991, ele fundou a CBN, a primeira rádio brasileira a transmitir 24 horas de notícias. José Roberto lidera a filantropia da família através da Fundação Roberto Marinho. 20. Roberto Irineu Marinho, 74 anos. Posição no ranking global. 1513, subiu. Patrimônio líquido: 2 bilhões de dólares, 9,3 bilhões de reais. Roberto Irineu Marinho e seus dois irmãos bilionários, João Roberto e José Roberto, herdaram o controle da Globo, o maior grupo de mídia do Brasil. Em dezembro de 2017, Roberto Irineu deixou o cargo de presidente executivo do grupo. Pela primeira vez, um não-membro da família assumiu essa posição. Ele continua como presidente do Conselho de Administração e lidera o diálogo entre a família Marinho e o grupo de mídia. 21. José Luiz Cutrali, 75 anos. Posição no ranking global. 1579, caiu. Patrimônio líquido: 1,9 bilhão de dólares, 8,8 bilhões de reais. José Luiz Cutrali é dono da Suco Cítrico Cutrali, uma das maiores processadoras e distribuidoras de suco de laranja concentrado. É presidente da Cutrali, que possui marcas de suco e é fornecedora de suco concentrado de laranja para Minute Maid e Simply Orange, ambas parte da Coca-Cola. Conhecido no Brasil como Rei Laranja, sua família está no ramo de laranja há mais de um século. Ele também tem investimentos em fazendas de soja. Com o também bilionário brasileiro Joseph Safra, adquiriu a produtora de banana Chiquita Brands International em 2015 por 1,3 bilhão de dólares, incluindo dívidas. 21. Pedro Moreira Salles, 62 anos. Posição no ranking global. 1579, caiu. Patrimônio líquido: 1,9 bilhão de dólares, 8,8 bilhões de reais. Pedro Moreira Salles é membro de uma das mais antigas famílias de banqueiros do Brasil. Seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. Em 2008, o Unibanco se fundiu com o Itaú, um dos maiores bancos comerciais do Brasil, criando o Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Moreira Salles e seus três irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. Ele é co-presidente da Cambuí, empresa de private equity que fundou em 2011 com outros 3 financiadores. 22. Alfredo Egídio Arruda Vilela Filho, 52 anos. Posição no ranking global. 1645, subiu. Patrimônio líquido: 1,8 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais. Alfredo Egídio de Arruda Vilela Filho é membro de uma das mais antigas famílias de banqueiros do Brasil. Seu bisavô fundou o Banco Itaú, que se fundiu com o Unibanco em 2008 para formar o Itaú Unibanco, o maior banco privado do Brasil. Ele é o maior acionista individual do Itaúsa, holding do banco,
com 12% de participação. Seu avô fundou a Duratex, fabricante brasileira de PMS de madeira e louças sanitárias de capital aberto. Ele possui uma participação na empresa. 22. Alexandre Grendene Barthelli, 72 anos. Posição no ranking global. 1645, subiu. Patrimônio líquido. 1,8 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais. Alexandre Grendene Barthelli e seu irmão Jaime Pedro Grendene Barthelli fundaram a Grendene, uma das maiores fabricantes de sandálias do mundo. Em 2013, deixou o cargo de CEO da Grendene, mas permaneceu como membro do conselho. Ele possui 41% da Grendene, que negocia na Bolsa de São Paulo, e tem investimentos em diversas indústrias, desde siderurgia até produção de etanol e petroquímica. Também é dono de imóveis em vários estados do Brasil e no Uruguai. 22. Fernando Roberto Moreira Salles, 75 anos. Posição no ranking global. 1645, caiu. Patrimônio líquido. 1,8 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais. Fernando Roberto Moreira Salles é membro de uma das mais antigas famílias de banqueiros do Brasil. Seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. Em 2008, o Unibanco se fundiu com o Itaú, um dos maiores bancos comerciais do Brasil, criando o Itaú Unibanco, o maior banco privado da América Latina. Moreira Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. 22. João Moreira Salles, 60 anos. Posição no ranking global. 1645, caiu. Patrimônio líquido. 1,8 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais. O documentarista brasileiro João Moreira Salles é membro de uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil. Seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. Em 2008, o Unibanco se fundiu com o Itaú, então o segundo maior banco comercial do Brasil, criando o Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina. Moreira Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. 22. Walter Moreira Salles Jr., 65 anos. Posição no ranking global. 1645, subiu. Patrimônio líquido. 1,8 bilhão de dólares, 8,3 bilhões de reais. O cineasta brasileiro Walter Moreira Salles Jr., também conhecido como Walter Salles, é membro de uma das famílias de banqueiros mais antigas do Brasil. Ele dirigiu mais de 20 filmes, incluindo Diários de Motocicleta e Central do Brasil, indicado ao Oscar de 1998. Seu falecido pai, Walter Moreira Salles, foi o fundador do Unibanco e ex-embaixador nos Estados Unidos. Em 2008, o Unibanco se fundiu com o Itaú, então o segundo maior banco comercial do Brasil, criando o Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina. Moreira Salles e seus 3 irmãos, todos bilionários, também possuem participações na CBMM, principal fornecedora mundial do mineral nióbio. 23. Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 74 anos. Posição no ranking global. 1729, caiu. Patrimônio líquido. 1,7 bilhão de dólares, 7,9 bilhões de reais. Dulce Pugliese de Godoy Bueno e Edson de Godoy Bueno, falecido em fevereiro de 2017, fundaram a empresa de seguro-saúde e assistência médica Mil em 1972. Após o divórcio de Edson, ele manteve sua participação de aproximadamente 33% na Mil, cujo IPO aconteceu em 2007. A gigante seguradora de saúde dos Estados Unidos United Health Group comprou 90% da Mil em 2012 por 4,9 bilhões de dólares em dinheiro. Dulce tem uma participação de 48% na DASA, uma cadeia de laboratórios médicos de capital aberto da qual Pedro Bueno, seu enteado, é CEO. 24. Ana Lúcia Vilela, 48 anos. Posição no ranking global. 1818, subiu. Patrimônio líquido. 1,6 bilhão de dólares, 7,4 bilhões de reais. Ana Lúcia pertence a uma das famílias bancárias mais antigas do Brasil e é a bilionária mais jovem do Brasil. Seu bisavô fundou o Banco Itaú, que se fundiu com o Unibanco em 2008 para formar o Itaú Unibanco,
o maior banco privado da América Latina. Ela é uma das maiores acionistas individuais do Itaúsa, holding do banco, com cerca de 12% das ações ordinárias e 3% das ações preferenciais. Seu avô fundou a Duratex, fabricante brasileira de painéis de madeira e louças sanitárias de capital aberto. Ela é acionista. Ela se tornou acionista do banco quando tinha 8 anos, quando seus pais morreram em um acidente de avião em 1982. 24. Liu Minchung, 59 anos. Posição no ranking global. 1818, caiu. Patrimônio líquido. 1,6 bilhão de dólares, 7,4 bilhões de reais. Liu Minchung, naturalizado brasileiro, e sua esposa, Tiang Yan, que também é bilionária, lideram a Nine Dragons Paper, uma das maiores produtoras de papel da Ásia. A Nine Dragons, listada em Hong Kong, começou como fornecedor de embalagens para exportadores na China e agora também se beneficia da demanda do consumidor desse país. 24. Jorge Pinheiro Corém de Lima, 49 anos. Posição no ranking global. 1818, caiu. Patrimônio líquido. 1,6 bilhão de dólares, 7,4 bilhões de reais. Jorge Pinheiro é o filho mais velho de Cândido Pinheiro Corém de Lima, fundador da Apvida, uma empresa brasileira de saúde e seguros saúde. Ele estudou medicina na Universidade Federal do Ceará e é o CEO da empresa desde 2001. A Apvida abriu seu capital em abril de 2018 na Bolsa de Valores de São Paulo e tem uma rede de 47 hospitais e cerca de 200 clínicas no Brasil. As origens do Apvida datam de 1986, quando o pai de Jorge, Cândido, um oncologista, abriu um hospital. Tanto seu pai quanto seu irmão mais novo, Cândido Júnior, possuem ações da Apvida suficientes para torná-los bilionários. 24. Cândido Pinheiro Corém de Lima Júnior, 51 anos. Posição no ranking global. 1818, caiu. Patrimônio líquido. 1,6 bilhão de dólares, 7,4 bilhões de reais. Cândido Júnior é o filho mais novo de Cândido Pinheiro Corém de Lima, que fundou a empresa brasileira de seguros de saúde e Hospital Apvida. Ela é vice-presidente comercial e de relacionamento da Apvida e atua como membro do conselho. Seu irmão mais velho, Jorge Pinheiro Corém de Lima, também bilionário, é o CEO da Apvida. A família abriu o capital da Apvida na Bolsa de Valores de São Paulo em abril de 2018. Seu pai Cândido, presidente da empresa, também é bilionário. 25. Henrique de Bugras, 26 anos. Posição no ranking global. 1929, novo na lista. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. Henrique do Bugras é co-CEO da Abrex, uma fintech que visa reformular o cartão de crédito corporativo. Ele conheceu seu cofundador Pedro Franceschi através de uma discussão no Twitter em 2012, quando ambos eram alunos do ensino médio que moravam no Brasil. Em 2013, a dupla lançou uma startup de pagamentos chamada Pagar.me para pequenas empresas no Brasil que foi vendida em 2015. Do Bugras cresceu em São Paulo, Brasil, e frequentou Stanford com Franceschi por menos de um ano antes de desistirem para iniciar o Brex em 2017. Ele se tornou bilionário em janeiro de 2022, quando a Brex, com sede na Califórnia, levantou dinheiro de investidores privados que avaliaram a empresa em 12,3 bilhões de dólares. 25. Daniel Pfeffer, 62 anos. Posição no ranking global. 1929, caiu. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. Daniel Pfeffer é um dos 4 irmãos que controlam a Suzano, empresa de papel e celulose fundada em 1924 por seu avô. Segundo o mais velho dos irmãos, ele é vice-presidente da Suzano, que no início de 2019 adquiriu a empresa brasileira de celulose e papel Fibria Celulose. 25. David Pfeffer, 65 anos. Posição no ranking global. 1929, caiu. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. David Pfeffer é o filho mais velho de Max Pfeffer, cujo pai imigrante Leon Pfeffer lançou o negócio da família. Seu avô Leon Pfeffer fundou a empresa brasileira de papel e celulose Suzano Papel e Celulose em 1924. David e seus 3 irmãos, Daniel,
Jorge e Rubem, herdaram ações da Suzano. Ele é presidente do Conselho de Administração e presidente do braço de investimentos da família desde 2003. 25. Rubem Pfeffer, 52 anos. Posição no ranking global. 1929, caiu. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. Rubem Pfeffer é um dos 4 irmãos que controlam a Suzano, uma gigante brasileira de papel fundada por seu avô. Conhecido como Binho, ele é o único irmão que não é conselheiro da Suzano. Ele é pianista. Sua carreira fora da Suzano se deu com composição de músicas para filmes e programas de TV por meio de sua empresa Unisson Productions. 25. Pedro Franceschi, 25 anos. Posição no ranking global. 1929. Novo na lista. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. Pedro Franceschi é o CEO da Brex, uma fintech que visa reformular o cartão de crédito corporativo. Ele conheceu o cofundador Henrique do Bugras em uma discussão no Twitter em 2012, quando ambos estavam no último ano do ensino médio. Em 2013, a dupla lançou uma startup de pagamentos, a Pagar.me, para pequenas empresas no Brasil que foi vendida em 2015. Franceschi cresceu no Rio de Janeiro e frequentou Stanford com do Bugras por menos de um ano antes de desistirem para iniciar o Brex em 2017. Ele se tornou bilionário em janeiro de 2022, quando a Brex, com sede na Califórnia, levantou dinheiro de investidores privados que avaliaram em 12,3 bilhões de dólares. 25. Antônio Luiz Seabra, 79 anos. Posição no ranking global. 1929, caiu. Patrimônio líquido. 1,5 bilhão de dólares, 6,9 bilhões de reais. Antônio Luiz Seabra fundou a Natura Cosméticos em 1969 como uma resposta do Brasil à Avon e a transformou na maior empresa de beleza do Brasil. Cerca de 1,4 milhão de consultores, principalmente mulheres, vendem os produtos da Natura de porta em porta no Brasil, em outros 6 países da América Latina e na França. A Natura Cosméticos, que abriu seu capital em 2004, comprou a cadeia de cosméticos britânica The Body Shops da L'Oréal em 2017 por mais de 1 bilhão de dólares. Seabra é co-presidente do Conselho da Natura e também dono da Bresco, uma operação brasileira de aluguel de imóveis focada em armazéns, escritórios e hotéis. Discreto, ele supostamente possui um apartamento nas margens do Rio Sena em Paris, bem como imóveis em Londres. 26. Jaime Garfinkel, 76 anos e família. Posição no ranking global. 2076, igual. Patrimônio líquido. 1,4 bilhão de dólares, 6,5 bilhões de reais. Jaime Garfinkel é o maior acionista da gigante brasileira de seguros Porto, com uma participação de 40%. Ele tinha 26 anos quando sua família comprou o pequeno negócio em 1972. Garfinkel assumiu uma posição de destaque nos negócios da família após o falecimento de seu pai em 1978, 6 anos após a aquisição da Porto. A empresa, uma das principais seguradoras do Brasil, abriu seu capital em 2004. Garfinkel foi CEO até 2012 e agora é presidente do conselho. 26. Wilson Mateus, 59 anos e família. Posição no ranking global. 2076, igual. Patrimônio líquido. 1,4 bilhão de dólares, 6,5 bilhões de reais. Ex-mineiro de ouro, Wilson Mateus construiu a rede de supermercados Grupo Mateus e abriu seu capital em outubro de 2020. A empresa é controlada por Mateus e sua ex-mulher, Maria Barros Pinheiro, que é ex-bilionária. Atualmente o quarto maior varejista de alimentos do Brasil, o Grupo Mateus opera 137 lojas nas regiões norte e nordeste do país. O grupo faturou 1,4 bilhão de dólares em 2019 e emprega mais de 29 mil trabalhadores em vários estados brasileiros. Sua fortuna inclui as participações de seus 2 filhos no Grupo Mateus. 26. Carlos Sanches, 60 anos. Posição no ranking global. 2076, caiu. Patrimônio líquido. 1,4 bilhão de dólares, 6,5 bilhões de reais. Carlos Sanches é dono e dirige a empresa privada de medicamentos genéricos AMS Sociedade Anônima, fundada por seu falecido pai. Nos últimos anos,
A empresa se beneficiou da adição de medicamentos, incluindo versões genéricas de Viagra e Lipitor, ao seu arsenal de vendas. A EMS foi fundada pelo pai de Sanches, Emiliano, em 1950 como uma pequena farmácia. Sanches herdou a EMS aos 26 anos, quando seu pai morreu, e detém 75% da empresa. O restante é de propriedade dos filhos de sua irmã, que faleceu em 2009. 26. Luiz Helena Trajano, 70 anos. Posição no ranking global. 2076. Caiu. Patrimônio líquido. 1,4 bilhão de dólares, 6,5 bilhões de reais. Luísa Helena Trajano é presidente do conselho da varejista Magazine Luiza, que tem quase 1.000 lojas no Brasil e um braço de comércio eletrônico em expansão. Ela possui um pouco mais de 17% da empresa listada em São Paulo que seus pais fundaram em 1957 e batizaram com o nome de sua mãe, também chamada Luísa. Trajano foi contratada como aprendiz por seus pais aos 18 anos, trabalhando em diferentes funções até se tornar CEO em 1991. Ela liderou a expansão do Magazine Luiza para as vendas online, uma parte do negócio em rápido crescimento que hoje responde por quase 40% do faturamento. Ela passou o cargo de CEO para seu filho Frederico Trajano em 2015 e é presidente do conselho desde então. 27. Sasson Dayan, 82 anos e família. Posição no ranking global. 2.190, novo na lista. Patrimônio líquido. 1,3 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais. O libanês Sasson Dayan fundou o Banco Brasileiro Daicoval em 1968 junto com seu irmão já falecido, Alberto Dayan. O Daicoval se tornou um dos maiores financiadores do Brasil para pequenas e médias empresas. Dayan transferiu a maior parte de suas ações para seus 3 filhos em 2018, quando Daicoval considerava uma oferta pública inicial, ideia que adiou. Ela é presidente do banco, mas as operações diárias são chefiadas por seus filhos. Um deles, Carlos Dayan, é casado com Esther Safra, cujo pai era o falecido bilionário brasileiro Joseph Safra. 27. José Roberto Hermílio de Moraes, 64 anos. Posição no ranking global. 2.190, votou para a lista. Patrimônio líquido. 1,3 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais. José Roberto Hermílio de Moraes é herdeiro de uma participação no conglomerado industrial brasileiro Votorantim. Seu avô, José Hermílio de Moraes, fundou o grupo em 1918. Em 2021, a receita foi de cerca de 7 bilhões de dólares. O grupo atua em mais de 20 países nas indústrias de alumínio, papel e celulose, energia, bancos e cimento. José Roberto herdou uma participação de 8% na empresa familiar após a morte de seu pai, José Hermílio de Moraes Filho, em 2001. 27. José Hermílio de Moraes Neto, 69 anos. Posição no ranking global. 2.190, votou para a lista. Patrimônio líquido. 1,3 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais. José Hermílio de Moraes Neto é herdeiro do Grupo Votorantim, conglomerado industrial familiar brasileiro. A empresa atua nos setores de alumínio, papel e celulose, energia, bancos e cimento. José Hermílio herdou uma participação de 8% na empresa depois que seu pai, José Hermílio de Moraes Filho, morreu em 2001. 27. Luiz Frias, 58 anos. Posição no ranking global. 2.190, caiu. Patrimônio líquido. 1,3 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais. Luiz Frias é presidente da PagSeguro Digital, empresa de pagamentos que abriu seu capital na Bolsa de Nova York em 2018, arrecadando mais de 2 bilhões de dólares. O falecido pai de Frias adquiriu um dos jornais diários mais populares do Brasil na década de 1960, a atual Folha de São Paulo. O Grupo Folha tornou-se um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil, onde Frias ingressou em 1981. Ele foi nomeado CEO em 1989 e presidente em 1991. Em 1996, fundou o UOL, empresa brasileira pioneira na internet e um dos sites mais visitados do país. O PagSeguro Digital é uma subsidiária do UOL. 27. Neide Helena de Moraes, 67 anos. Posição no ranking global. 2.190, votou para a lista. Patrimônio líquido. 1,3 bilhão de dólares, 6 bilhões de reais.
Neide Helena de Moraes é herdeira de uma participação no Grupo Votorantim, conglomerado industrial brasileiro. Ela é neta de José Hermílio de Moraes, que fundou o Grupo Votorantim em 1918, e já apareceu na lista da Forbes em 2014. Neide Helena herdou uma participação de 8% na empresa familiar após a morte de seu pai, José Hermílio de Moraes Filho, em 2001. Seus dois irmãos, José Hermílio de Moraes Neto e José Roberto Hermílio de Moraes, também herdaram participações. 28. Rubens Menin Teixeira de Souza, 66 anos. Posição no ranking global. 2.324, caiu. Patrimônio líquido. 1,2 bilhão de dólares, 5,5 bilhões de reais. Rubens Menin fundou a MRV Engenharia em 1979 e a transformou na principal construtora de casas do Brasil, negocia na Bolsa de São Paulo. A empresa começou em seu estado natal, Minas Gerais, e acabou se espalhando para os estados do sul do Brasil. Ele também é o fundador do Banco Inter, um banco brasileiro que abriu seu capital em 2018. Em janeiro de 2019, Menin anunciou o lançamento da CNN Brasil. 29. João Alves de Queiroz Filho, 69 anos. Posição no ranking global. 2.448, caiu. Patrimônio líquido. 1,1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. O pai do empresário fundou a Arisco, uma empresa de produtos alimentícios, em 1969. Em 2000, João Alves de Queiroz Filho fundou a Hipermarcas, que vende alimentos, medicamentos, produtos de limpeza e produtos de beleza e higiene pessoal. A Hipermarcas S.A. abriu seu capital em 2008 e cresceu por meio de aquisições, lançamentos de novos produtos e divulgação com celebridades. A Coty, fundada em Paris em 1904, comprou as unidades de cuidados pessoais e bens de consumo da Hipermarcas por 1 bilhão de dólares em 2016. Em dezembro de 2017, a empresa mudou seu nome legal para Hiperfarma e fabrica medicamentos prescritos e não prescritos. 29. Pedro de Godoy Bueno, 31 anos. Posição no ranking global. 2.448, caiu. Patrimônio líquido. 1,1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. Herdeiro da MIL, LSO da empresa laboratorial brasileira Diagnósticos da América S.A. desde os 24 anos. Quando tinha 29 anos, ele se tornou o bilionário mais jovem do Brasil. Seu falecido pai, Edson de Godoy Bueno, era o bilionário de saúde mais rico do Brasil. Sua irmã, Camila de Godoy Bueno Grossi, saiu da lista de bilionários neste ano. A primeira esposa de seu pai, Dulce Pugliese de Godoy Bueno, cofundou a MIL com ela e também é bilionária. 29. José Isaac Pérez, 81 anos, e família. Posição no ranking global. 2.448, votou para a lista. Patrimônio líquido. 1,1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. José Isaac Pérez fundou a Multiplan, empresa que desenvolve, possui e administra shopping centers no Brasil. Aos 22 anos, estudante de economia, fundou sua primeira empresa, a incorporadora Verpan, que transformou em Multiplan de capital aberto. Juntos, ela e sua esposa possuem cerca de 26% das ações da Multiplan. 29. Anil Erningaus, 36 anos. Posição no ranking global. 2.448, igual. Patrimônio líquido. 1,1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. Anil Erningaus é maior acionista individual da WEG, maior fabricante de motores elétricos da América Latina. A empresa foi cofundada por seu avô Geraldo Erningaus junto com os bilionários Egon João da Silva e Werner Ricardo Ovoid. Multinacional de capital aberto com fábricas em 5 países, a WEG faturou 3,05 bilhões de dólares em 2020. Anne, que não trabalha na empresa nem ocupa um cargo no conselho, vive tranquilamente em Joinville, cidade brasileira onde os alemães se estabeleceram, não muito longe da sede da WEG. 30. Marcelo Calim, 52 anos. Posição no ranking global. 2.578, entrou. Patrimônio líquido. 1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. Marcelo Calim cofundou o banco digital C6 em 2018 e vendeu uma participação de 40% ao JP Morgan em junho de 2021 por um valor não divulgado. De 2019 a 2021, o C6 conquistou 7 milhões de clientes.
Antes do C6, Calim foi um importante acionista executivo de longa data do BTG Pactual do Brasil, o maior banco de investimentos da América Latina. 30. Vera Rechusque Santo Domingo, 73 anos. Posição no ranking global. 2.578, caiu. Patrimônio líquido. 1 bilhão de dólares, 5,1 bilhões de reais. Vera Rechusque Santo Domingo é viúva de Júlio Mário Santo Domingo Jr., filho do barão da cerveja colombiano Júlio Mário Santo Domingo, que morreu em 2009. Ela controla cerca de 11% da holding da família Santo Domingo sediada em Luxemburgo, por meio da qual detém ações da Anheuser-Busch InBev. Seus dois filhos, Tatiana Casiraghi e Júlio Mário Santo Domingo III, possuem participações menores de cerca de 5% cada. A família também possui uma participação na Château Petrus, uma vinícola francesa perto de Bordeaux que produz alguns dos vinhos mais caros do mundo. As participações públicas da família incluem participações na Keurig Dr Pepper, Kraft Heinz e J.D. Peet's, proprietária da Peet's Coffee. A lista da Forbes tem 2.668 bilionários, 87 a menos do que há um ano. Eles valem 12 dólares e 70 centavos trilhões - 400 bilhões de dólares a menos do que em 2021. As quedas mais dramáticas aconteceram na Rússia, onde há 34 bilionários a menos do que no ano passado após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, e na China,